conferência chamada O Poder Transformador da Fé. Quem esteve aqui domingo passado, assistindo, palavras poderosas do pastor sobre Abraão. Um homem que foi transformado pela fé. Amados, Deus vai fazer coisas grandiosas com essa série de conferências. Amém? Deus vai poder fazer coisas grandiosas. Hoje nós vamos falar sobre Isaac. Isaac foi o homem que conseguiu superar através da fé. Eu confesso aos irmãos que quando o pastor me passou essa diligência de falar sobre Isaac, eu falei, poxa, Isaac, se fosse Abraão, Jacó, Moisés, José, que tem histórias maravilhosas, mas Isaac, alguém já ouviu falar e comentar sobre a história de Isaac? Eu nunca vi. Sobre Abraão, nós temos desde o capítulo 12 até o capítulo 25, 13 capítulos falando apenas sobre um homem chamado Abraão. Sobre Isaac, metade do capítulo 25, porque a outra metade é dedicada ao seu irmão Ismael. E o capítulo 27, 25, 26, e quando começa o 27, é a história de Jacó. Eu falei, poxa vida, Isaac. Eu fiquei decepcionado. Falei, poxa vida. Mas sabe, amados, eu estava me preparando para tomar um banho, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, Isaac é a promessa. Isaac não é um qualquer, ele não é uma promessa, amado, ele é a promessa. Isaac é aquele que está na fórmula, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, meu amado, meu coração então começa a arder com uma coisa diferente, como está ardendo neste momento, e eu comecei a falar, quem é este homem? Quem é Isaac? Porque eu nunca havia falado sobre ele, eu nunca ouvi falar sobre ele. Quem é Isaac? E aí, daquele desprezo, começou no meu coração a gerar uma admiração. E durante toda essa semana na minha mente martelou, Isaac, ele é a promessa. Ele é a promessa de Deus. Isaac não é um qualquer, ele é aquele que nasceu no coração de Deus, como promessa para Abraão. A vida de Abraão só seria transformada através desse menino chamado Isaac. Isaac é aquele que superou pelo poder da fé. Aí eu fui estudar. Eu tinha que saber quem era esse Isaac. E por que ele superou através do poder da fé. Antes de falar sobre Isaac, amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Alguns já conhecem de cor e salteado. Hebreus capítulo 11 vem falar sobre a fé. Já que estamos numa série de conferências a respeito da fé, então falaremos um pouquinho sobre a fé. Hebreus 11, verso 1, a Bíblia diz assim: ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. A palavra esperar, ela tem uma raiz. E aí, o Mário está aqui, vai me deixar constrangido, porque eu não sei dizer se isso é verdade ou não. Uma vez que, amado, eu só fiz matemática. Português a gente só se garante, né? Como diz alguns. Mas, no grego, essa palavra esperança, esperar, ela tem a mesma raiz que esperança. Então, toda vez que você ouvir que é o firme fundamento das coisas que se esperam, tenha na mente que esse esperar é a esperança. Em Coríntios, capítulo 13, nós encontramos que no final vão encontrar 3 dons de Deus: a fé, a esperança e o amor. O ditado popular diz claramente: a esperança é a última que morre. Esperança é aquilo que faz o nosso coração mover para frente. Porque no dia que nós perdermos a esperança, perdemos tudo. Nós somos crentes, nós estamos aqui, amados, vir de manhã realmente é um negócio complicado. Eu não sei para vocês, mas para mim é complicado. Mas eu falei, não, Deus, não é assim que funciona não, eu vou lá, porque Paulo fala, eu tenho que subjugar a minha carne. E que se eu estivesse sentado aí como você, nesse momento eu já estaria assim, começando a querer cochilar. É um dia complicado. Mas eu dou graças a Deus por ter feito esse propósito. Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida no domingo pela manhã. Palavras de Deus, palavras poderosas, coisas tremendas têm sido feitas neste lugar no domingo de manhã. Mas a esperança é aquilo que move o nosso coração. Então, quando você ouvir falar de fé, lembre-se, fé é aquele substrato que está bem solidificado da esperança que eu tenho. Isso é fé. Um professor meu, certa vez, contando uma ilustração sobre fé, ele falava, fé é como se você estivesse no alto mar, perdido, no meio das ondas. E aí, lembrei Mateus agora, não sei porquê, né? Mas no meio das ondas, aquele mar bravio, e de repente você encontra uma tábua. O que você faz com essa tábua? Firme fundamento, você gruda nela e você não larga por nada. Isso é fé. Eu gosto de comprar muito pela internet. Mercado Livre, eBay. O eBay é ruim porque demora quase 3 meses para chegar e você até esqueceu que comprou alguma coisa. Mas quando você compra pela internet, amados, você já viu o produto? Não. Mas você sabe, e você tem a esperança de que ele vai chegar. E não é um tijolo dentro de uma caixa, é o produto que você comprou. E se não for o produto que você comprou, a lei nos garante que eu tenho 7 dias para poder devolver, caso você não saiba disso. Isto é fé, firme fundamento, uma coisa que não se abala da minha esperança. E a certeza daquilo que eu não vejo. Quer ver uma coisa curiosa? Alguém já viu Deus? Espírito Santo? Jesus? Algum já teve visões, claro. Apesar de eu não vê-lo, eu sei que ele está aqui, neste lugar,
neste momento. Eu sei que Ele habita em mim. Esse é o firme fundamento, meu amado, da minha esperança. Hebreus 11:3 nós lemos: pela fé, entendemos que os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No versículo 6 nós encontramos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós cremos que Jesus vai voltar, meu amado. Paulo diz que se nós não crermos, vã é a nossa esperança. Se eu não creio que Jesus Cristo pode me transformar de um homem horrível que eu era, num homem novo, vã é a nossa esperança. Consegue me entender? Você tem que ter esse firme fundamento na sua vida, meu amado. Jesus Cristo pode te transformar. Jesus Cristo, Ele pode mudar quem você é para alguma coisa que você será melhor. Porque se eu não creio nisso, meu amado, o que eu estou fazendo aqui em cima? Porque eu não valho nada. E Isaías diz que tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus são trapos de imundície. Eu fico assim abismado com algumas pessoas que acham que falam bem, que acham que cantam bem, que acham que tocam bem. Meu amado, o Senhor do Universo, Ele ouve miríades de anjos cantando para Ele, pessoas sem um defeito. Ele ouve o universo cantar para Ele todos os dias. Quem sou eu para achar que posso cantar para o Deus Todo-Poderoso? Mas o meu firme fundamento é que Ele me olha de maneira sobrenatural. Ele não me olha pelo aquilo que eu sou, Ele me olha pelo aquilo que eu vou ser. E quando Ele olha para mim e para você, meu amado, Ele não olha para nós, Ele olha para o Cristo pregado naquela cruz. Esse é o nosso firme fundamento, porque da minha esperança. Mas Isaac, Gênesis capítulo 1, 12, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, nós encontramos a promessa que Deus faz para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as coisas, todas as famílias da terra. Abraão, quando ouve essa promessa, ele ouve a promessa de Deus que vai ser abençoado as pessoas que abençoarem a ele. Serão amaldiçoadas as pessoas que amaldiçoarem a ele. Que serão benditas todas as famílias da terra. E ele pensou: coisa simples, isso tudo pode ser. Basta eu ter um bom relacionamento com as pessoas. Basta eu ser um bom cristão. Basta eu ser uma pessoa fiel a Deus. E a pergunta que ficava no coração de Abraão, meu amado, era: e o que isso tem de sobrenatural? São coisas simples de conquistar. Você muito bem como ser humano, você pode abençoar a outros.
Por falar nisso, amado, nós estamos na campanha. Traga alguma coisa para nós ajudarmos outras pessoas. Você tem sobrando em casa. Deus te dá de maneira sobrenatural que o que você tem sobra. Então, meu amado, vamos abençoar outras pessoas. Sejam 5 quilos de arroz, não vou falar nem 2 quilos, né? 5 quilos. Um saco de açúcar, farinha, óleo. O que isso vai faltar para você, meu amado? Qualquer um pode fazer isso, meu amado. Abençoar a outros, qualquer um pode fazer. Mas no capítulo 15, do versículo 1 a 6, Deus volta a falar com Abrão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: olha, Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Deus, o Senhor me prometeu filhos, mas o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Até agora Abraão não tinha visto o sobrenatural de Deus, meu amado. Ele sabia que abençoaria muitas pessoas, ele sabia que teria uma descendência grande, mas para a época, meu amado, um homem que não podia ter filho era muito simples. O mordomo da sua casa herdava toda a sua fortuna. E disse mais Abraão no verso 3: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E aí o verso 4 diz: que eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E a palavra diz que ele creu no Senhor. Firme fundamento, a esperança agora nasce no seu coração, e ele olha para frente, e isto foi-lhe imputado como justiça. Agora Abraão começou a mudar o seu coração. Deus me prometeu agora uma coisa diferente. Ele me diz que eu terei um filho. Meu amado, a visão de Abraão agora começa a mudar, por isso diz que ele teve o quê? Fé. Abraão creu, e agora um firme fundamento se forma sobre os seus pés, daquilo que ele tem como esperança. E ele começou a ter certeza daquilo que ele não estava podendo ver, mas ele sabia que iria acontecer. Abraão creu. No capítulo 7, verso 1, sendo Abraão de idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. No verso 15, disse Deus mais a Abraão: a Sara tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. Amado, curioso isso. Abraão saberia que ele tinha um filho, mas sabe qual era o costume da época? Se ele não pudesse ter um filho com a sua esposa, ele poderia pegar emprestado uma escrava, e com a escrava fazer um filho. Quando ele no capítulo 15 ouve a promessa de Abraão, ele falou: opa, eu já sei, agora eu vou ganhar um filho. Pode não ser de Sara, mas eu tenho opções, porque eu tenho muitos escravos. Mas agora no capítulo 17, Deus vai falar uma coisa diferente para ele. Olha, não é de escravos que você vai ter filhos.
mas da sua própria mulher. E ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se. Amado, eu com 99 anos, eu poderia até fazer um filho, mas minha esposa com 90 e pouco, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Hoje a medicina diz que uma mulher com mais de 40 anos não pode ter filhos porque vai ter complicações. Imagina uma pessoa com 90 anos. Abraão começou a rir, meu amado, não pode ser, não, Deus está de sacanagem comigo? Deus está zombando com a minha cara? Sara, e ela é estéril ainda por cima. E Abraão riu. E disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Deus, vamos colocar as coisas certinhas, realistas? Quem dera que viva Ismael diante do seu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, vai te dar um filho, e você vai colocar um nome nesse menino. Esse menino se chamará Isaque. Por quê? Porque ele riu. O nome de Isaque, meu amado, significa ele riu. Toda vez que você olhar para esse menino, Abraão, você vai saber quem é Deus sobre Israel. Você vai saber que fui eu quem fiz as estrelas, que eu posso fazer o impossível. Se você pensa que você vai abençoar outros através da sua própria força, está enganado, porque eu gerei Isaque no meu coração. E quando você olhar para ele e chamar o nome dele, você vai se lembrar deste dia, porque você está rindo. Isaque, meu amado, ele é a promessa de Deus. Ele é o sobrenatural que estava faltando na vida de Abraão. Seu nome faria Abraão lembrar para sempre. Ele ri. E uma coisa curiosa sobre Isaque, amado. Quando a Bíblia traz nomes no Antigo Testamento, principalmente, nome significa o caráter das pessoas. Por isso que Abraão é mudado de Abrão para Abraão. Sarai para Sara. Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus e vence. É por isso que no Apocalipse diz que quando nós estivermos no céu, nós receberemos uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca vai ter um nome, que só eu e você, que só eu e o Altíssimo conhece, porque só Ele sabe quem eu sou. Nome significava caráter. E aí eu acho uma coisa curiosa, porque Abraão teve o seu nome mudado, Jacó teve o seu nome mudado, mas Isaque não. Isaque era a promessa de Deus. Isaque é a promessa de Deus. A princípio, Abraão começou a rir de uma descrença. Mas, amados, Deus, Ele é o fiador. Ele é aquele que garante a promessa. Em Jeremias nós dizemos que, por acaso Deus é o homem para que minta? Ou Ele é o filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele promete? Esse é o Deus que nós servimos. E aí, amados, quando Abraão se encontra com a sua promessa, ele faz aquilo que está no Salmo 126, capítulo 2 e 3. Então a nossa boca se enche de riso. Mas agora não é mais um riso de descrença, mas é um riso de alegria. Porque entre as nações se dirá: grandes coisas o Senhor fez em minha vida.
O verso 1 diz que era como que nós estivéssemos sonhando. E aí não tem condições, meu amado, a alegria começa a invadir o nosso coração. E a nossa boca automaticamente se enche de riso. Por quê? Grandes coisas o Senhor faz por nós. Grandes coisas o Senhor faz, pelas quais estamos alegres. Mas a vida de Isaac não foi uma vida cheia de flores. Isaac teve que superar muitas coisas. A primeira coisa que Isaac supera é o bullying. Hoje está na moda bullying, né? Na minha época eu era chamado de caveira, esqueleto, narigudo. Não respira fundo que você vai puxar todo o ar. E aqui estou, meu amado. Hoje não, hoje tem o bullying. Em Gênesis 21:9 diz que no 8º dia, quando Abraão, ele corta o prepúcio de Isaac, no versículo 9 nós encontramos que, e viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, Ismael, o qual tinha dado a Abraão, zombava de Isaac, perdão. Quando Isaac nasce, meu amado, o seu irmão, que tinha aproximadamente uns 13 anos de idade, lá para os 15 anos, começa a falar, Isaac? É mirradinho. Olha as costeletas dele, olha a cabecinha dele, parece cearense. Começou a zombar de Isaac. Mas a palavra de Isaac, o nome de Isaac significava: vocês irão rir, porque eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Deus que garante a promessa. Outra superação de Isaac, quando o menino, aos seus 12 anos aproximadamente, ele caminha com o pai, e nós conhecemos a história, e ele pergunta para o pai: pai, nós temos aqui a lenha, o cutelo e o fogo. Cadê a oferta? Isaac começa a aprender de Abraão, meu amado, que ele é a promessa de Deus. Ele é a coisa mais preciosa que Deus poderia dar para Abraão. Isaac começou a aprender a ter um firme fundamento de coisas esperançosas e certeza de coisas que não se via. Porque ele aprendeu do pai: o cordeiro para si, Deus proverá. Quando nós encontramos no capítulo 25, no versículo 21, nós encontramos essa resposta de Abraão, que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque Rebeca era estéril. Amado, alguém que foi uma oferta que não teria que aprender o que é superar esse momento, não oraria insistentemente ao Deus que não se vê. E a palavra diz que o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor: Senhor, que negócio é esse desses gêmeos malucos que estão brigando e ainda são fetos, nem nasceram ainda? Irmão briga, né? Irmão pode brigar à vontade. Eu tinha um irmão que a gente saía no tapa todos os dias, mas a gente não aceita outra pessoa falar mal do nosso irmão. Não, eu posso falar mal, eu posso brigar, mas outros não. Então isso é coisa de irmão, meu amado. E só abrir um parênteses,
Eu sei que você já ouviu falar que aí nasce a briga entre Israel e os palestinos. Não. Os descendentes de Esaú foram os edomitas, um povo que ficou sujeito desde quando Davi assumiu o trono. E não é porque Isaac briga com Ismael, porque os descendentes de Ismael são os árabes. Os árabes, meu amigo, eles são aliados de Israel, porque eles são aliados dos Estados Unidos e automaticamente são aliados de Israel. A briga de Israel não é com Ismael e não é com Esaú, é com os palestinos. E quem são os palestinos? Descendentes dos persas, de Ur, dos caldeus. É por isso que Deus fala para Abraão, meu amado, sai desta terra. E aí começou a briga que perdura até hoje. Mas Abraão superou aquele momento. No capítulo 26, versículo 1, nós encontramos que houve fome sobre a terra. Isaac, meu amado, passou por tempos difíceis, assim como aconteceu com Abraão, seu pai. Teve fome no deserto. E eu estou me lembrando aqui de um vídeo que eu assisti, curioso aquele vídeo. Quando a gente pensa lá no Salmo 23, e nos colocará sobre pastos verdejantes, a gente pensa naquele gramado, né? Gramado, cheio de grão, verdinha, e as ovelhas vão lá comer. Amado, no deserto não é assim. No deserto nasce brotos do chão, e não uns juntos aos outros, mas espalhados. É aquilo que a ovelha come. E quando chega no sol do meio-dia, acabou o broto. E aí me lembra uma casa do maná, todo o santo dia, Deus vai te dar provisão para aquele dia. Para aquele dia. Em Efésios 6:13 nós encontramos: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que nós temos um Deus que é fiador, é um Deus que garante a promessa. A má notícia é que todos nós vamos enfrentar dias maus. Não pense, meu amado, que o cristianismo, que ser cristão é um mar de rosas, porque não é. Porque eu sendo mal, Deus tem que fazer alguma coisa com a maldade que existe em mim. E Ele constantemente então me joga no fogo, para que o fogo possa me purificar. A Bíblia diz que não vem sobre nós nenhuma tentação, nenhuma provação, na qual nós não podemos suportar. Mas as provações e as tentações vêm. A oração do Pai Nosso diz: livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Meu amado, o diabo está aí. O diabo está aí para matar, roubar e destruir. Mas Isaac, ele tinha aprendido uma coisa diferente, ele sabia quem era o seu Deus. Ele tinha sua esperança depositada no Deus Todo-Poderoso, ele tinha certeza das coisas que ele não via. E no verso 2 a Bíblia diz que apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amado, você está passando por momentos difíceis? Deus vai lhe aparecer para você. Deus vai lhe dar a direção que você deve seguir.
O Salmo diz que ao homem os seus caminhos parecem retos, mas ao final deles são mortes. Deixa o Senhor guiar a sua vida. No meio do furacão, meu amado, faça como Isaque. Deus, o que eu faço? Qual é o passo que eu tenho que dar? Esses dias eu ouvi o testemunho do Felipe, e ele conta que quando ele estava no Canadá, e ele tinha muito dinheiro, ele falou: Deus, eu quero voltar para o Brasil, porque eu quero fazer uma obra naquele lugar. E Deus falou o que para ele? Não vai para o Brasil agora. E aí ele conta que perdeu o emprego, estava desempregado, com problemas, não conseguia nem andar direito. Aí Deus falou para ele: agora você vai para o Brasil. E ele falou: como? Que é isso, Jeová? Quando eu tinha dinheiro eu queria ir. O Senhor falou: não. E agora que eu estou no olho do furacão, o Senhor fala para mim: vai. Ele é o fiador das promessas. Firme fundamentos das coisas que tem esperança, meu amado, e certeza das coisas que não se veem, porque assim é o nosso Deus. E a Bíblia diz que Isaque obedeceu e habitou nas terras de Gerar. Amada, a nossa confiança, a nossa fé não é no homem. Em Jeremias nós encontramos: maldito o homem que confia no próprio homem. A nossa fé não pode ser depositada num presidente que vai resolver os nossos problemas. A nossa fé não é depositada nos homens políticos. A nossa fé não é depositada numa cesta básica que eu vou ficar recebendo e não vou procurar emprego. A nossa fé é depositada naquele que é o fiador da promessa, naquele que garante a promessa. E Deus, meu amado, Ele cumpre aquilo que fala. No versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis nós encontramos que Isaque semeou naquela terra de Gerar e colheu naquele ano 100 medidas. Ele colheu 100 por um naquele lugar. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Meu amado, segue na trilha, no caminho que o Senhor te disser, porque Ele garante. Isaque superou oposições diversas. No capítulo 13 nós encontramos que Isaque tinha possessões de ovelhas, possessão de vacas, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O rei chega para ele e fala: Isaque, não dá, cara. Você ficou tão rico, que você agora é mais poderoso do que eu. Sai da minha terra. Como é difícil servir ao Senhor. Ai, o diabo dia e noite está se levantando contra mim. Aí eu vou abandonar tudo. Olha o ímpio, olha como é que ele prospera. E o Senhor me deixa nessa amar. Sede filhos. Em Hebreus nós encontramos que todos esses homens que nós vamos estudar, eles não receberam a promessa como deveriam receber, que eles olharam a promessa de longe, porque eles sabiam que nessa terra eles eram
peregrinos. Confia no Senhor. E o que Isaac faz? Reclama? Não. A Bíblia diz que Isaac sai da terra dos filisteus e começa a rodar pela terra. E começa a abrir poços. Porque os filisteus tinham entulhado os poços de água que o seu pai Abraão tinha aberto. E ele começa a cavar novos poços. E quando ele cavava, vinham os filisteus e falavam: essa água é nossa. Você já passou por experiência assim, amado? Você consegue alguma coisa, alguém te subtrai essa coisa e você começa o quê? Porque se Deus estivesse comigo, não deixaria isso acontecer. E o que Isaac faz? Reclama? Não. Ele vai para outra terra e cava outro poço. E a água brota da terra, porque Deus o abençoava. E quando a água brota da terra, água viva, o que os povos das outras nações faziam? Essa água é nossa. Sabe o que isso me lembra, meu amado? A passagem de Jesus que fala: se alguém te tirar a capa, dá-lhe a túnica. Se alguém bater na sua face esquerda, oferece a direita. Este é o cristianismo que Isaac estava demonstrando para as pessoas da sua época. E ele desiste? Não, meu amado. Ele cava outro poço e vai cavando poços. E no capítulo 26, 23, nós encontramos que depois que ele subiu a Berseba, o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: olha, Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Meu amado, olha só a diferença e como é que Deus nos trata. E a Bíblia fala que quando Deus fala isso, aquele rei que o tinha expulsado, Abimeleque, ele vai até Isaac, falando: Isaac, faz uma aliança conosco. Amados, o que a Bíblia está me ensinando e que Isaac me ensina na sua vida é: você não pode reclamar daquilo que lhe acontece. Continua a sua vida sendo fiel a Deus, porque Deus é contigo. Meu amado, não queira ficar brigando com os outros por causa de nada. Os teus inimigos vão te procurar. A Bíblia diz que coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Não, mas no meu vizinho colocou o som alto, agora vou colocar o som mais alto ainda. Isaac não se esquecera do que Deus tinha prometido. E a Bíblia diz que aquele rei falou: olha, nós estamos vendo que Deus é contigo. Os teus inimigos, meus amados, as pessoas vão ver que Deus é contigo. Isaac passou por mentiras. No capítulo 26, verso 7, nós encontramos que quando ele estava indo na terra de Abimeleque e perguntando aos homens daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Parece um déjà vu, né? E olha que Isaac nem era nascido quando isso aconteceu com seu pai Abraão. E aí eu vi uma palavra esses dias maravilhosa. Os nossos heróis, amados, os heróis da Bíblia, não são como os heróis em quadrinho, como Batman, Superman. Eles são como eu e você, pessoas que têm sentimentos, que erram.
pessoas com alma, pessoas normais, gente como a gente. Mas eu entendo uma coisa a respeito dessa situação de Isaac. O meu pai era assim e também eu vou ser. Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Porque o meu pai é alcoólatra, então eu também serei alcoólatra. De uma coisa é certa, meus amados, nós herdamos o pior que os nossos pais têm. Mas cabe a você quebrar ou não quebrar essas maldições de herança. Cabe a você falar para os seus pais, falar: olha, eu sou nascido de novo. Eu não vou repetir esses mesmos erros. Eu vou quebrar em Cristo Jesus toda maldição, toda herança, todo circo. Só mais um e vamos estar terminando. Abraão teve uma divisão familiar no seu seio. Em Gênesis 25, 28, nós encontramos que e amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó era um cara caseiro, ficava em casa, ajudava a mãe, e aí automaticamente então a mãe se apegou mais àquele menino. Esaú era um cara caçador, matava os bichos, trazia para o pai falava: esse é o meu filho, filhão do papai. Mas Isaac não teve um bom exemplo familiar do seu pai. Isaac não sabia lidar com a família. Abraão não praticou aquilo que a Bíblia nos ensina. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E quando ele se tornar grande, jamais se desviará. Consequências dessa desarmonia familiar. Isaac teve decepção. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, bons nomes para nossas filhas, né, mas Deus me céu, Senhor, filha de Elon, o Eteu, e essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Fora a história de que quando Isaac já estava velhinho, já não conseguia enxergar direito. Rebeca trama com o seu filho querido contra o seu irmão mais velho, o primogênito. Eu não vou entrar nos detalhes da promessa, porque a promessa não era para Esaú, a promessa era para Jacó. Mas imagine uma vida desse momento, uma família desta, meu amado, onde a mulher trama contra o marido por causa do filho. Que confusão, que mafuá, que furzuca danada. Quando termina toda aquela trama e Esaú não consegue receber a bênção do seu pai, a Bíblia diz que Esaú colocou no seu coração: quando eu encontrar Jacó, eu o matarei. Irmãos separados, Jacó não viu seu pai morrer, Jacó não viu a sua mãe morrer. Desarmonia familiar causa essas coisas, amadas. Mas em Hebreus 11:20 nós encontramos que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Isaac, ele sabia quem era o seu Deus. Gostaria de convidar o louvor. Nós vamos estar cantando uma música, meus amados, que chama Rompendo em Fé.
Isaac é a promessa de Deus. E quantas promessas Deus tem feito em sua vida? Ele passou por problemas? Passou por problemas. Mas ele tinha o quê? Um firme fundamento das coisas que se esperavam. E a certeza de coisas que ele não via. E enquanto nós estivemos cantando essa canção, comece a se lembrar das promessas que Deus lhe fez. Eu me lembro que eu gosto de contar essa história, porque, amados, contar a história sobre Deus é coisa maravilhosa. Eu estava em Santa Teresa, num carnaval, num sítio lá, e aí subi no meio da pedra, estava lá em cima, no alto do monte, e eu comecei a falar com Deus no meu coração. Senhor, cadê as promessas que o Senhor me fez? E comecei a conversar com Deus, amados. E então, quando a gente volta na terça-feira, quarta-feira eu vou na igreja, estava participando de uma corrente. E eu estava lá, sentadinho no meu canto, encostado na realidade numa pilastra na igreja. E aí o pregador, ele vira para mim e fala: ei, você, Deus manda te falar que ele jamais se esqueceu das promessas que ele lhe fez. Deus não se esquece das promessas que ele fez para você, meu amado. Ele é aquele que garante que a sua promessa vai vir. Você hoje pode estar rindo de descrença, mas você vai sentir no coração aquilo que o salmista sentiu. O meu coração vai se encher de risos, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E os outros dirão: sim, grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Os nossos heróis da Bíblia são homens como a gente, mas eles tinham firme fundamento das coisas que eles sabiam que deveriam esperar, e a certeza daquilo que os olhos não podiam ver. Mas eram
nós, gente como a gente. Eles olhavam para frente e caminhavam porque eles sabiam quem era o Senhor, que era o fiador das suas promessas. Eles olhavam e viam à distância a sua promessa. Eles sabiam quem era o Alfa e o Ômega. Eles sabiam quem era o princípio e o fim. Eles sabiam quem era o leão de Judá, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eles sabiam quem era a estrela da manhã. Eles sabiam quem era aquele que tinha olhos como fogo, braços como latão. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Eu gostaria de convidar você que ouviu essa palavra esta manhã, o Espírito Santo tem tocado no seu coração. Venha até aqui à frente. Um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares. O Espírito Santo tem tocado em seu coração neste momento, amado. Venha. Minhas provações não venha até na frente. Vamos nos encontrar com o Deus de Israel. Nos encontrar com Deus que é fiador das nossas promessas. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder.